aos Hebreus, capítulo 10. Vamos iniciar a leitura. Porque, tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque, purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Desses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Pelo que, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz: sacrifício e oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não fizeram, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. E assim todo o sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Daqui em diante esperamos até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Porque com uma só oração aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo novo testifica, depois de haver dito: este é o concerto que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém as minhas leis e suas orações, elas deveriam ser menos, acrescenta: e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão desses, não há mais oração pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, não vou mais lá não também. pelo novo e vivo caminho que Deus consagrou pelo verbo, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a convicção da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Consideremos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vês que se vai aproximando aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidares vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Porque assim conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de sermos iluminados, suportastes grande combate de aflições. Em parte fostes feitos espetáculo com vitupérios e tribulações, em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Porque também vós compadecestes dos que estavam nas prisões, e convosco permitistes a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeitem, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Porque necessitais de paciência, para que, depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele revoar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Falamos assim.
Essa epístola foi escrita aos hebreus, a descendência de Abraão, do povo de Israel. E, amados, aqui fala do antigo pacto e do novo pacto. No primeiro parágrafo que lemos, a lei foi dada por Deus a Moisés. E na própria lei havia uma condição de reconciliação com Deus, caso o homem pecasse, que era a oferta de sacrifícios de holocaustos, que tinha toda uma regra para ser oferecida. Não era de qualquer maneira. A espécie de animal tem que ser macho, de humano, não podia ter mancha, não podia ter quebradura. Então, quando alguém pecava, oferecia o sacrifício para a expiação do pecado. E aqui o autor da epístola, ele fala disso, não? E o sangue de bode, de touro, de animais, não pode perdoar pecados. Quando Deus deixou a possibilidade da oferta do sacrifício para a expiação do pecado, era caso o homem pecasse. Se acontecesse, não era para pecar que oferecesse sacrifício, era para não pecar e se pecasse. Então, um arrependimento, uma contrição, oferecer a oferta para a expiação do pecado. Mas não purificou a consciência. O povo se acostumou a pecar. Pelo que está escrito aqui no verso que nós lemos, não vamos ficar relendo, que nos fazia expiação pelo pecado, mas comemoração pelo pecado. Se errar, levava o animal lá, sacrificar e volta para o pecado. Isso distanciou o homem de Deus. Porque, amados, quem teme a Deus, quem ama o Senhor, ele foge do pecado. Ela foge da contaminação do mundo, tem uma consciência viva, não se acostuma com o erro, não releva o pecado, não tira a importância e a gravidade do pecado. O pecado é grave. A palavra diz que a alma que pecar, esta morrerá. Então, amado, chegou um ponto que Deus rejeitou, já não aceitava, ele se enojou da gordura dos carneiros. Era oferecido, mas ele não aceitava. Se ele não aceitava, não tinha expiação de pecado, não tinha perdão. Então ele enviou o seu Santo Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para fazer o sacrifício. Ele uma vez só expiar o pecado de toda a humanidade. E nós sabemos que ele cumpriu a missão que recebeu de Deus. E tendo consumado a obra, ele foi morto, foi sepultado, e na sua ressurreição ele nos abriu as portas da salvação. E abriu as portas da ressurreição também. Porque na volta do Senhor, todos que estiverem dormindo em Cristo, que é uma forma figurada de falar os que morreram, ressuscitarão como ele ressuscitou. Ele foi as primícias da ressurreição. Antes dele havia acontecido a ressurreição de alguém, mas ressuscitou e morreu de novo. Ele ressuscitou e nunca mais morreu. E quando ele vier buscar a igreja, nós ressuscitaremos se estiverem dormindo. Os vivos serão transformados para nunca mais morrer. E já não mais num corpo físico como esse, num corpo espiritual. Porque nós somos uma alma num corpo físico. Nós seremos uma alma num corpo espiritual. E moraremos para sempre com o Senhor, como é a sua promessa, que ele disse que iria para o Pai, preparar lugar, mas voltaria. Ele voltaria e levaria para si os seus, para que onde ele está, eles pudessem estar também. Então, mocidade, esta é a obra do Senhor, salvar as almas. No antigo pacto, a descendência de Abraão, o povo de Israel. No Novo Testamento, todo que crer, todo que receber nosso Senhor Jesus Cristo,
amá-lo suficientemente para voltar as costas para o pecado, renunciar a si mesmo, aceitar a sua palavra e guardar os seus mandamentos, todos estão incluídos no plano de salvação do Senhor. Esse é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a palavra que Deus nos manda aqui desperta em cada um a responsabilidade de se chegar cada vez mais ao Senhor, lembrando que Ele tinha um povo em Israel que depois rejeitou, porque eles não honraram, se voltaram à idolatria. Leiam a história de Israel na Bíblia. Quantas vezes eles foram entregues nas mãos dos inimigos? Então Deus é ruim, não obedece, joga na mão. Não, Ele só retira a misericórdia. Ele retirou a misericórdia, os inimigos prevaleceram. O reino dividiu, foram dispersos, foram cativos, sofreram. Por quê? Não honraram o Deus que os tirou da servidão e os introduziu numa terra boa, que manava leite e mel. Glória a Deus nas alturas. Então, olhando para o passado, irmãos, como Deus agiu com o seu povo pela rebeldia, idolatria, negligência, ou por causa com as coisas sagradas, nós devemos temer, amados, que Ele tendo nos chamado, remido os nossos pecados pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, se nós também caímos no erro, depois de iluminados, entendendo a sua palavra, voltarmos ao pecado, podemos cair numa situação muito difícil, Senhor. E nesta manhã Deus deu essa palavra. E vejam que ultimamente o pecado parece que está se tornando uma coisa comum. Parece que não tem mais aquela gravidade do pecado. A concupiscência, a mentira, a malícia. Parece que a coisa perdeu um pouco da gravidade, mas não perdeu. Vocês sabem o que aconteceu? O maligno saiu de cena. Nada é dele mais. Lá para trás, eu tenho um pouco mais de idade aqui, quando surgia qualquer coisa estranha, já se percebia, é a ação do maligno, é o adversário. Hoje ele já vê, fala, agora tudo é inimigo, tudo é inimigo, nada é o inimigo mais. Aí vai introduzindo coisas estranhas, vai tirando um brilho da igreja, vai esfriando o fervor, as virtudes vão se extinguindo, os dons já não vão manifestando mais. Ele não assume a autoridade da dele. O Senhor, irmãos, aqui é a palavra dele. A palavra dele é a verdade. E tudo que fere essa verdade, que afronta essa verdade, não é de Deus. Se não harmoniza com a palavra, não é de Deus. Não é para nós. Nós devemos nos abster, nós devemos fugir de toda a contaminação. Então, despertamento para todos que estão aqui. O Senhor Jesus morreu para tirar os nossos pecados, para nos tirar do pecado. Nós estávamos na morte espiritual. E pelo sacrifício dele nós somos tirados, agora nós vamos voltar ao pecado. E como fica o sacrifício? Ele pagou a minha dívida, ele pagou a tua dívida. Você vai contrair outra dívida para ele pagar outra vez? Você vai voltar na morte, você traz para a vida novamente? A luta, né? Está aqui, amados, o antigo pacto não aperfeiçoou, não purificou consciência. Mas o Senhor veio para fazer a transformação, que diz que quem está em Cristo, nova criatura é. Nova criatura. O velho homem, a velha pessoa já morreu. Aquele que pecava, que mentia, que enganava, que trapaceava, que fornicava, que adulterava, aquele já morreu. Isso. E no lugar uma nova criatura, novamente nascida na conversão, na obediência do nova criatura. Já não mais para andar como anda o mundo, como nós mesmos andávamos no passado, agora não sou mais para andar em novidade de vida, servindo a Deus, cumprindo o mandamento do Senhor Jesus, sendo sal da terra e luz do mundo. E entenda, isso não é um compromisso só dos velhos, dos casados, dos idosos, não. É um compromisso de todo aquele que conhece nosso Senhor Jesus Cristo.
Diz aqui, tira o primeiro, estabelece o segundo. Por isso a Bíblia tem 2 testamentos, Antigo e Novo. O Antigo não dizia respeito a nós, a não ser que não seja descendente de Abraão aqui. O Antigo dizia respeito ao chamado povo de Deus, então, para Israel. Antigo Testamento. Nós não teremos salvação no Antigo Testamento. Não fazemos parte. Olha que generosidade do Senhor, que obra de amor, que misericórdia. Abriu as portas para todo aquele que crer, receber a sua palavra e for batizado e guardar a sua palavra. Aí nós somos incluídos no plano de salvação. Isto é muito maravilhoso, mocidade. Isso é glorioso, isso é sublime. Isso não tem dinheiro que paga, que bendita o nome do Senhor. E às vezes, porque você já nasceu numa família crente, né? Começou o evangelho de Jesus, parece que não tem noção da maravilha que é isso, da glória que é servir a Deus, da glória que é sentir o Espírito Santo na tua vida. Glória ao nome do Senhor. E o tentador acedia a igreja, acedia a mocidade, procurando induzir a ele. É a única forma de nos fazer, amados, perder o nosso direito, a nossa liberdade com Deus, é nos convencendo a errar. Ele não nos força, ele não tem como nos forçar. Se você não concordar com ele, você não quer, não peca, não cai. Você só cai se você concordar com ele. Por isso, hoje, essa palavra é para despertar a atenção de todos. Concorde sempre com o Senhor, se esteja sempre em comunhão com o Senhor. Não pense que o pecado perdeu a gravidade. Mas Deus é misericórdia, Deus é amor, Deus perdoa, sim. Mas deixa ele aqui, irmão. Ele é um fogo devorador também. Ele pode perdoar, de acordo com a condição, arrependimento, humilhação. As circunstâncias nós não dominamos, não sabemos. Não sabemos, mas é o coração, ele conhece tudo. Mas a palavra diz aqui, irmão, que nós não devemos cair no erro. Não devemos ceder à tentação. Por que é que o Senhor falou tantas palavras sobre vigilância? Para que o povo não se distraia, não esteja desapercebido. Tem palavra das 10 virgens lá, né? Loucas e prudentes. Vocês viram qual foi o destino das prudentes e qual foi o destino das loucas? E eram todas virgens. Ele não vai orar e vigiar, que não sabe a que hora ele vai vir, que ele virá como ladrão de noite. Então não é tempo de ficar dormindo, distraindo, se envolvendo com o mundo, envolvendo com essa vaidade desejada do mundo, acompanhando o curso do mundo. Nós estamos na contramão do mundo. Glória a Deus nas alturas, porque eles estão indo para um lugar ruim e nós estamos marchando para Jerusalém celestial. Eles estão no caminho das trevas, nós estamos no caminho da luz, nós estamos em Cristo. É a palavra que Deus está mandando aqui hoje, para que todos estejamos atentos, irmãos. Às vezes, mesmo entre nós, algum é mais inclinado ao erro, outro é menos. E infelizmente parece que os que têm uma inclinação maior para o erro envolve os demais. Tem que ser o contrário, né? Os que têm mais compromisso com Deus envolver os outros. Não acompanhar no erro, chamar para acompanhar na adoração a Deus, na reverência, no temor, na obediência da palavra. Não estranhe a palavra. Isso aqui é a palavra de Deus. Isso aqui não é algo que alguém imagina, não, deixa eu falar isso aqui, não. Está aqui. O que é que nós aprendemos do Senhor? Nós devemos fugir da concupiscência, da idolatria, da mentira, do ódio, da ira, da cobiça. Tudo aquilo que Deus reprova. Se desocupamos espaço no coração tirando essas coisas, sobra mais espaço para encher de virtude, de poder da sua glória. Nós temos, irmãos, confiança para chegar ao Senhor, como está escrito aqui, irmão. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Irmãos, se nós procuramos nos santificar, nós nos ajoelhamos crendo que Deus ouve a nossa oração. Não por mérito nosso, nunca é por mérito humano, mas pela nossa sinceridade, pela nossa humilhação, pelo temor, a reverência, a obediência a Deus. E quantos, quando vão orar, às vezes ficam até constrangidos, porque estiveram vendo o que não deveria ver, fazendo o que não deveria fazer, aí a joelha não tem comunhão, velho.
A oração nem dura, porque não tem muito assunto com Deus. Aquela oraçãozinha breve, não tem assunto, vai falar o que para Deus? Está ajoelhado ali, a mente ainda está povoada daquelas coisas que viu, que mexeu com sua carne, seu instinto, a sua própria concupiscência. Ah, Senhor, eu sei que eu não mereço, vai ter misericórdia. Você não merece, eu não mereço, mas nós podemos melhorar um pouquinho, né? Vamos melhorar um pouquinho, nós fazemos escolhas. Eu posso escolher ver ou não ver, fazer ou não fazer, falar ou não falar, ir ou não ir, participar ou não participar. Então tenha critério. É bom, é de virtude, é de louvor. Faça, fale, ore, participe. Não é? Fuja. Você não vai perder nada, você vai ganhar. Alguém que acha que se não aproveitar o que o mundo aproveita, está perdendo. Quem está perdendo é quem não está andando em comunhão. Quem anda em comunhão está sentindo a glória. Bendito seja Deus. Irmãos, vamos falar aqui, tá? Ir numa balada, pular, beber, se drogar, embriagar, qualquer um é capaz. Agora, sentir Deus não é todo mundo, não. Sentir Deus é para quem renuncia. Sentir Deus é para quem olha para ele e fala assim: eu te amo de todo o meu coração. E quando clama, a presença dele vem. Ele não está longe, ele está aí. Essa da palavra, irmãos. Quanta gente distraída. Nós estamos marchando para o céu. Se isso tudo começou anteontem na tua vida, não. Foi na vida de Cristo que se abriu esse caminho. E lá, Ele é o caminho. Esse caminho, ele foi consumado na cruz. Não tem como reformar, não tem como alargar, não tem como mudar. A verdade que foi declarada aqui na palavra de Deus, ela é perpétua. Você já acha alguém que está torcendo a palavra, dizendo: não precisa tanta coisa não. Se esse um quiser ir de qualquer jeito, que vá. No fim das contas, vai descobrir onde é que ele vai cair. Mas se você tem a Deus, fica nos marcos colocado pelo Senhor. Bendito seja Deus. Vai nessa conversa não, porque se pecar, imagina, se Cristo já te perdoou, se pecar ou não pecar, você está salvo, você foi eleito, escolhido, você vai de qualquer jeito. Vai. Quem escolheu Judas para ser discípulo? Foi o Senhor. Ele deu valor, não deu. Fez o que fez. Irmãos, não estranhe, na igreja primitiva tinha problema. Já lá no comecinho já tinha problema. Alguém hoje em dia ficou lá, a igreja está cheia de problema, olha, não tinha um problema, irmão com problema, irmão com problema. Não tinha problema entre os 12. Já tinha o que queria ser maior do que o outro, dois já queriam reivindicar os melhores lugares no reino, do lado do Senhor, direito ou da esquerda. Já tinha aquela ambição de ser maior, ter mais projeção, ter posição. Isso é do ser humano. Isso é do ser humano. Mas se tem temor a Deus, o Senhor vai aperfeiçoando, vai corrigindo, vai ensinando. Ele não joga fora, ele aperfeiçoa. Agora, se não tem humildade para aceitar a vontade dele, não fica entre nós, irmão, não fica. Notem que ultimamente alguns que, uma sede de recebimento dos outros, ficaram tão grande que não cabe mais aqui, não cabe mais aqui. Ficaram tão grande que não suporta ouvir a pregação de um homem que não é bom. Não é teólogo, um pedreiro, um comerciante, um vendedor. Não tem conhecimento. Não tem conhecimento. Não, a Bíblia tem um homem que tinha muito conhecimento. Muito, era rabino. Uma projeção enorme já no judaísmo chamado Saulo. Quando ele conheceu Jesus Cristo, que é a excelência da revelação dele, toda a ciência que ele adquiriu lá atrás na lei, ele reputou como esterco. Ele falou: olha, perto do que eu recebi de Cristo, o que eu tinha não é nada. Eu deixei as coisas que ficam para trás e estou prosseguindo para o alvo da soberana vocação, glória ao nome do Senhor.
Irmãos, o Evangelho é simples. É crer, obedecer e guardar a palavra, permanecer nos mandamentos do Senhor. Vai falar com Deus, Deus fala com você. Na igreja, na rua, no coletivo, dirigindo o teu carro, onde for você está. Se você está em comunhão com Deus, você fala com Ele e responde dentro de você. O cristão deve andar olhando mais para o céu do que para a terra. E o tentador, ele é especialista em iludir, confundir, enganar. E não arrisquem, sabe, não se dali. Não arrisquem. Aí os seus limites. Ué, vai lá na madeira do limite. É o abismo, está ali a 3 metros, pode chegar até uns 50 centímetros. Aí desmorona a beirada do barranco para você ir embora. Se você sabe os limites, não chegue nem perto deles. Quanto mais perto de Cristo, mais longe do pecado. Glória a Deus nas alturas. É a santa palavra, mocidade. Acheguem-se ao Senhor. Olha aqui, ó, com ousadia, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, chegamos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água do nada. Retemos firmes a confissão da nossa esperança, porque é fiel ao que prometeu. O que Ele prometeu, Ele vai fazer. Mas não é coisa material, que Deus prometeu que vai abrir a porta, Ele vai abrir. Não, se Ele prometeu também, mas o que Ele prometeu pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é salvar as nossas almas, é nos guardar nesta caminhada e por fim nos dar lugar no seu reino celestial. Consideremos uns aos outros para nos estimularmos a caridade e as boas obras uns aos outros, um animando o outro, um encorajando o outro, estimulando o outro às boas obras e à caridade. Não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes começando uns aos outros, tanto mais quando vês que se vai aproximando daquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente, notem, é a palavra. Você que dá a opinião do pregador, é a palavra. Se pecarmos voluntariamente, de livre e espontânea vontade, né? Sabendo que é pecado, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém além de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas, de quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e estiver profano o sangue do testamento que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Estão vendo, amados? É a palavra de Deus. Nós temos que conhecer a palavra para andar segundo a regra que ela nos ensina. Mas eu acho, não temos que achar nada, nós temos que conhecer a verdade, aceitar a verdade e andar na verdade. Se alguém achar coisa diferente do que está escrito aqui, que ache para lá. Você não tem que achar nada, está já todo declarado para nós aqui. Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei recompensa, diz o Senhor. Julgamento, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serem iluminados, vejam o seguinte, os cristãos primitivos lá, suportastes grande combate de aflições, em parte fostes feitos espetáculo com vitupérios e tribulações, em parte fostes participantes com os que assim foram tratados, porque também vos compadeceis dos que estavam nas prisões, e com gozo permitistes a expoliação dos vossos bens, sabendo que vós mesmos teis no céu uma posição melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Queria falar aqui, muitos cristãos primitivos lá naquele tempo foram presos, muitos foram mortos por amor do nome do Senhor. Alguns sofreram, outros se compadeceram dos que estavam sofrendo. E eles não recuaram, tinham sido iluminados, olharam os bens temporais, terrenos, e o bem permanente, que é o que vem de Deus. Permitindo ser expropriados, perder os bens, vamos perder a própria vida, mas terão um grande galardão lá nos céus. Aí julga, irmão, irmã, moço, moça,
aqueles cristãos para serem salvos tiveram que suportar prisões, açoites, ver os seus serem mortos, eles serem mortos, e não puderam recuar para poder, na vitória, serem aceitos pelo Senhor no reino celestial. E nós vamos salvar pecando, e nós vamos salvar andando de qualquer jeito. Tem base? Confere com a palavra? Não confere. Então receba essa palavra. Se você já está esforçando para servir a Deus, esforça um pouquinho mais. Você está vivendo de qualquer jeito, acorda, que ainda dá tempo. Acorda, aproxima-te do Senhor. Quando Ele manda uma palavra dessa aqui, não é para envergonhar, não é para bater, não. É para dizer que Ele continua te amando, mas você tem que acordar. Você tem que se lembrar quem é o Deus com quem você está tratando. E quanto custou a remissão dos seus pecados, não custou para você. Você só obedeceu um mandamento, olha, batizou, olha o sacrifício. E tem algum que não batiza ainda? Tem algum que nem batiza? É só ir lá, obedecer o mandamento. Creu, vou lá e obedecer, pronto. Não te custa, não dói, não paga. Ele teve que até a morte, e morte de cruz por amor da tua alma. Lembra? Não é coisa simples, não, é muito importante. Santo é o Senhor, porque necessitar de paciência para que depois de haver desfeito a vontade de Deus nos faz alcançar a promessa, porque ainda um pouco de tempo que a de virá e não perderá, mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Está aqui. Recuar o quê? Recuar a fé, recuar a perseverança em servir a Deus, abandonar os caminhos do Senhor. Recuou, entrou no caminho e recuou. Mas se recua no chão do sino, o cristão não pode ter marcha ré na marcha para o céu. No erro sim, recuou, mas naquilo que Deus determinou, você não pode ter marcha ré. Você não pode pensar, nem fora de retrovisor. Olha só para Jesus, o autor e consumador da fé. Santo é o Senhor. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. É isso. Nós somos desses. Hein, moço? Moça, você é desses? Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Você é dessas? Se você é desses, dá glória a Deus. Você entendeu a obra de Deus por Jesus Cristo. Glória ao nome do Senhor. É a santa palavra, mocidade. Um novo pacto, um novo concerto, no qual nós somos inseridos para a salvação. Um novo testamento que nos dê uma nobreza, mocidade. Vejam bem, o Filho de Deus, ele era unigênito, Filho de Deus. Unigênito é primeiro e único. Pela obra que ele fez, deixando a glória. Não vou me estender não, mas é necessário explicar isso aqui. O Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Veja bem, ele deixou a glória e a majestade para tomar um corpo como o nosso. Você conhece a história dele? Onde ele nasceu, em que condição ele nasceu? Qual foi a sua condição de vida? Qual foi a sua história? O que ele enfrentou? Ele deixou a majestade, onde os seres celestiais nunca questionariam a sua divindade. Daí era reverenciado, era um bom pai. No entanto, ele se despiu de tudo aquilo para tomar um corpo como o nosso, para sofrer no teu lugar e no meu lugar, para nos salvar. Ele não só fazer aquilo para provar que ele era filho de Deus, ele já era. Ele já era. Ele veio fazer a obra de amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu unigênito Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, ele deixou a glória para ver uma vida de sofrimento e até a morte de cruz para te salvar. É muito se deixar pecado, reconhecendo esse sacrifício dele para você se salvar. É muito se falar não para a tentação, não para o aniversário, não para aqueles que dizem amigos que querem te arrastar para lá e para cá, para fazer coisa. É muito você falar não para ele. Eu vou falar não para o meu amigo, falar não para a minha amiga, e você fala assim para ele, não para o Senhor. Tem cabimento. Ele deixou a glória para te salvar, você não quer deixar pecado para se salvar. Ele deixou a majestade do céu, morrendo no teu lugar, e você não quer deixar a ilusão.
vaidades tolas, vícios, futuros para se salvar. Ele fez tudo, você não quer fazer nada, quem quer salvar? Quem já está lutando glória, quem não está, começa a lutar hoje. Entenda! Ele já fez a parte dele, falta a tua. Pega a marcha e não recua. E quem está pensando em recuar, reconsidere. Se você recuar, a alma do Senhor não tem prazer em você. O que quer dizer que os que estão lutando ainda aqui chorando, o Senhor tem prazer em você. Ele se agrada de você. E vai mover os céus ao teu respeito. E para encerrar, tem muitos que não são batizados. Muitos, não vou perguntar no meu caso. Alguns nem vão em batismo. Outros até vão. Mas faz de tudo quando quer evoluir. De medo de Deus chamar. Olha o juízo, tem medo de Deus chamar. O triste seria Deus não querer você, né? Aí você é um negócio para chorar, né? Mas Ele quer a todos. E se você entendeu o Evangelho, se você reconhece que Jesus é o teu Salvador, Ele já te chamou. Ele já te chamou. O que você não fez foi obedecer. Porque quando nós batizamos não é quando Deus chama. Ele chamou quando nos trouxe a luz. Ele mandou anunciar o Evangelho a todo criador e todo que crê para será salvo. Então lá já está o mundo inteiro incluído no chamado. É para anunciar para todo mundo. Quem crê já está chamado. É só obedecer e guardar a palavra. E aí vai, endurece o coraçãozinho, não batiza, depois ele fala, mas não batizado, Deus não me chamou. Deus nunca chama. Já pensei com os batismos, Deus não me chamou. Deus te chamou, você não obedeceu. Porque você tem medo de batizar e não poder fazer alguma coisa que a sua carne tem inclinação. Se eu batizar, eu não posso mais. Se você já foi iluminado, você já sabe que não pode. Você já foi iluminado, já sabe que não pode. Então não é que você vai ficar pecando, depois quando ficar mais velho, né? Ou se sofrer um acidente, está sendo batizado de emergência. Se você falar não para o Senhor a vida inteira, o que Ele vai falar assim para você no fim da tua vida? Ele como Deus não pode falar não para você. Você como homem e mulher pode falar não a vida inteira para Ele. Não, quando eu resolver eu vou lá. É quando Deus quer. E Ele quer já. Porque Ele quer te dar o Espírito Santo. Você não tem a vida na mão. Você escolheu o dia de nascer? Escolheu? Não. Você vai escolher o dia de partir também? Não, só os outros. Você não vai escolher o dia de partir. Então, você nem pode desmontar não. É só para despertar. O que mais importa, você não está dando atenção. O que mais importa é o reino de Deus e a sua justiça. Você olhando para tudo aqui embaixo e deixando o Senhor de lado. Deixa o Senhor stand-by ali, né? Espera aí, se qualquer coisa eu corto aí. Aí vem uma prova, Senhor, estou aqui. Tem misericórdia, faz uma obra. Aí ele vem por misericórdia, fala, glória a Deus. Aí fala, Senhor, fica aí que já volta. Ele vai de novo. Quantos aqui não são batizados, Deus já fez obra, atendeu a oração tua, cumpriu o desejo do coração, você pediu e fez, e na hora de fazer a vontade dele, eu sou fraca, Deus sabe que eu sou fraca, Deus sabe que eu não tenho força, Ele sabe que você não tem força, Ele sabe que você é fraca, mas Ele sabe que tem poder para transformar a tua vida. Você tem que entender isso, não é com a tua força, é com o poder de Deus na tua vida. É a Santa Palavra. Tem muito assunto aqui, mas o horário não vai permitir além, né? Mas se vocês relerem depois em casa, mas releia com atenção. Releia com atenção. E muita coisa que não foi pregada, Deus vai pregar no teu próprio sentimento. Deus seja louvado.